Olá, pessoal, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é quinta-feira, dia da nossa aula de língua portuguesa. Então, vamos revisar o conteúdo que nós vimos semana passada para que a gente possa aprender mais um pouquinho e fazer a nossa atividade, que hoje vai ser no livro de gramática. Então, o conteúdo de hoje vai ser sobre os sinais gráficos. E o primeiro que nós vamos falar é o acento agudo. O acento que é usado para destacar a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavrinha. Este acento, ele pode ser usado sobre todas as vogais, as 5 vogais, A, E, I, O, U. E ele marca a sílaba tônica. Então, quando vocês encontrarem uma palavra que trouxer o acento agudo, vocês imediatamente já descobrem que a sílaba tônica é aquela em que o acento se encontra. Este acento, ele tem um som aberto. Então, quando a gente pronuncia a palavrinha vovó, observem que esse O, ele é pronunciado com maior intensidade. Ele traz o acento destacando a sílaba tônica e ele traz um som aberto. O próximo acento é o acento circunflexo, que ao contrário do acento agudo, ele traz um som fechado. E ele só pode ser utilizado sobre 3 vogais: a vogal A vogal E e a vogal O. As outras letras não podem receber o acento circunflexo. E ele, pessoal, também marca a sílaba tônica. Então, observem aí a palavrinha vovô. Notem que o O, que era pronunciado com o som aberto em vovó, passou a ser O. Passou a ser o som fechado por causa do acento circunflexo. Ele modifica a pronúncia da sílaba, ele modifica o som da palavrinha, ok? Então, acento agudo, som aberto, acento circunflexo, som fechado. O próximo que nós vamos revisar é a cedilha, que é usada antes das vogais A, O e U. Então, pessoal, prestem atenção. As outras vogais que sobram, que no caso é a vogal E e a vogal I, não podem receber a C cedilha antes, ok? É o exemplo de cidade, cebola. Essas palavras não podem ter o C cedilha. Deve ter apenas o C, porque não se pode usar cedilha antes dessas vogais, ok? Então, atenção à regra. A cedilha só pode ser usada antes de A, O e U, certo? Vamos lá para a próxima. Este é o tio que é indicado para aquele som nasal que nós utilizamos para formar o ão, o on, o an. Observem aí os exemplos. Ação. Então, esse ão, esse som nasal que foi feito no final da sílaba, ele pertence ao tio. O tio, ele foi indicado para formar este som sobre a vogal A, ok? Apenas 2 vogais recebem o tio, o A e o O. Por isso que em ação, o tio fica sobre o A e em põe, o tio fica sobre o O, ok? Lá na palavrinha mãe, também nós temos um som nasal, que é o an, e aí nós colocamos o tio sobre a vogal A, certo? Vamos lá para a próxima. Este é o hífen. O hífen é aquele tracinho que a gente usa na escrita de algumas palavras compostas. Então, algumas palavras da língua portuguesa, elas se unem, elas se juntam através de um tracinho que nós chamamos de hífen para formar uma palavra composta. Então, a tia colocou aqui alguns exemplos que vocês já conhecem, que é beija-flor, guarda-roupa, pão de ló. São palavras compostas que foram unidas através do hífen, ok? Outro sinal gráfico que o livro nos apresenta e que a tia vai comentar aqui com vocês é o apóstrofo. O apóstrofo ele é usado para indicar que uma letra foi retirada. Com certeza vocês já viram aí algumas palavrinhas em que o apóstrofo foi utilizado. Geralmente nós retiramos uma vogal. Prestem atenção aí nos exemplos que a tia colocou. Pingo d'água. Observem que a tia tirou a vogal A do dá. Olha só, pingo
dá. Nesse dá, a tia retirou a vogal A e colocou o apóstrofo, que é este tracinho, esse sinal gráfico que fica bem juntinho da letra D, indicando que uma letra foi retirada. No caso aqui foi a vogal, certo? Então, nós temos aí outros exemplos, como jarra d'água, pasta d'água. São palavras que nós geralmente retiramos a vogal e colocamos o apóstrofo, ok? Nós temos também o acento grave, que é chamado de crase. Este acento, ele possui algumas regras que nós precisaríamos de uma aula dedicada apenas para tratar sobre ele. Mas, por hoje, nós vamos aprender que o acento grave, que é chamado de crase, ele indica a contração de duas vogais. Vogal A mais vogal A, formando uma única vogal com o acento. Ele é parecido com o acento agudo, porém nós utilizamos ele ao contrário, certo? Então, observem aí o exemplo da frase que a tia colocou. Eu fui à festa. Notem que a tia colocou o acento grave, a crase, no A. Porque a palavrinha festa é uma palavra que exige a vogal A, por ser uma palavra feminina. A festa. E o verbo que vem antes, que é o verbo ir, também exige uma vogal, uma preposição, que é a preposição a. Eu vou. Quem vai, vai a algum lugar. E por isso precisa-se que depois desse verbo que a tia colocou aí, fui, venha obrigatório a vogal a. E por isso, na junção do A do verbo com o A da palavra festa, nós temos a contração de duas vogais para que se utilize a crase. E a dica para que vocês saibam como utilizar esse sinal, gente, é trocar o acento grave, trocar o A com a crase por AU. Toda vez que a gente conseguir trocar o A com a crase pela palavrinha AU, nós vamos colocar a crase lá no A, certo? Então, vamos ver. Eu fui à festa, então vou tentar trocar o A por AU. Eu fui ao, então preciso de uma palavra que dê certo com AU. Então, a tia utilizou cinema. Eu fui ao cinema. Então, deu certo. Eu consigo fazer a troca do A por AU e aí eu sei que devo utilizar a crase quando eu consigo trocá-la por AU, ok? Esta é a dica. E este acento aqui, este sinal gráfico, que na verdade, pessoal, ele já foi abolido da língua portuguesa, ele não existe mais. O novo acordo ortográfico extinguiu o trema das palavrinhas, né? Antigamente, antes, se utilizava dois pontinhos, dois pinguinhos em cima da vogal U, antes da letra G e antes da letra Q. Olhem aí como era antes. A palavrinha linguiça tinha dois pinguinhos no U. Tranquilo também tinha lá dois pinguinhos no U. Antes de G e antes de Q, a gente usava o trema, que são esses dois pinguinhos aí na letra U. Mas o novo acordo ortográfico extinguiu, retirou, acabou com o trema. Então, ele não existe mais. Eu estou apresentando porque o livro mostra pra gente e para vocês conhecerem que antes existia e hoje foi modificado, certo? Então, essa é a nossa aula. Vocês vão fazer agora a atividade no livro de gramática, as páginas 31, 32 e 33. E qualquer dúvida, fala com a tia Jéssica lá no privado que eu vou estar disponível para te ajudar. Um beijo e até a próxima.